Em Mato Grosso do Sul, a mandioca é considerada uma cultura importante, tanto do ponto de vista econômico quanto alimentar. O estado já bateu recorde na exportação de fécula de mandioca, registrando o primeiro lugar do país em exportações em 2022, com 23 mil toneladas e 17 milhões de dólares em receita. Já em 2023, o estado ocupou a segunda posição. A ampliação do mercado nacional e a abertura das exportações atraíram nos últimos anos mais investimentos para as indústrias de amidos, farinhas, féculas e derivados da mandioca, além de abrir, é claro, portas para a autonomia financeira dos pequenos produtores. Para falar mais sobre o cenário atual da mandioca, conversamos com o diretor na Eldorado Foods, Ivan Klaus. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a cultura da mandioca. É isso aí, Ivan. Olha só, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual que é o atual cenário do mercado de mandioca no Brasil? Certo, o mercado de mandioca atualmente no Brasil está concentrado basicamente na região noroeste do estado do Paraná e na região Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um declínio na questão de preços na época de maio até julho, e agora os preços estão reagindo, buscando as exportações principalmente, motivados pelo esse aumento do dólar nos últimos 3 meses aí, vem beneficiando e potencializando a abertura de novos mercados para o setor da mandioca. Então nós vemos aí um 2025 bastante promissor, tanto para o agricultor quanto para o setor industrial. Maravilha. E como que a demanda por produtos derivados da farinha de mandioca ou da mandioca, né, como a própria farinha, o polvilho, a fécula, influencia no mercado? Claro. Atualmente, a questão da farinha de mandioca é um produto bastante regional, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, e já tem as suas fábricas e demandas bastante estabelecidas. Por outro lado, a questão da fécula de mandioca, um produto in natura, não sendo modificado, ele é utilizado em mais de 1000 aplicações em vários segmentos. Por conta disso, o nosso produto, que é a fécula, tem atingido aí mercados tanto nacional quanto mercado de exportação. E nós vemos uma crescente demanda nesse mercado, principalmente por essa nova geração que está se iniciando o consumo, como a gente chama a geração Z. Essas pessoas estão buscando os produtos mais saudáveis e esses produtos estão linkados às mandioca, à fécula de mandioca, que é um produto que não tem nenhuma aplicação de defensivos agrícolas ou de transgenia. Então, o mercado hoje dos derivados de mandioca, tanto para a farinha quanto para a fécula, está muito promissor nesse momento que estamos vivendo na safra 24, iniciando a safra 25. Agora, Ivan, quais são as principais variedades de mandioca que são cultivadas hoje no Brasil? Certo. Basicamente, hoje, as variedades que têm mais tido sucessos na região aqui do Mato Grosso do Sul é uma variedade chamada Paraguaizinha, temos aí a C90, desenvolvida pelo IAPAR, Fécula Branca, Olho Junto, são algumas variedades que têm se adaptado muito bem. Basicamente, essas variedades são muito resistentes à questão climática e têm uma produtividade interessante. A mandioca é uma das poucas culturas que consegue ter uma produtividade, mesmo com os intempéries aí climáticos, a falta de chuva ou o excesso dela. A gente vê aqui na nossa região que essas variedades têm se adaptado de uma maneira muito promissora, dando a produtividade esperada para o próprio agricultor e a produtividade e a qualidade do produto final nas indústrias que processam essa matéria-prima atualmente. E quais são as melhores práticas para o plantio e o manejo da mandioca? Sim, a gente vê hoje o produtor fazendo uma rotação. A gente está vendo uma mudança da matriz econômica aqui na região Cone Sul, do Mato Grosso do Sul, da cidade de Naviraí até aqui em Mundo Novo, e onde vos falo da cidade de Eldorado, onde as pessoas tinham as suas culturas de grãos, como soja e milho, e por questões climáticas estão migrando para outras culturas, entre elas a mandioca. O manejo hoje tem sido basicamente 2 safras de mandioca, depois há uma rotação para a questão de pasto, né? E depois volta a rotação para a mandioca. Isso tem dado certo, o agricultor tem tido bons resultados produtivos, financeiros, atingindo aí a questão de produtividade e com isso tendo uma qualidade
da terra não sendo atingida com essa rotação. Então, nós temos visto um bom resultado nesse sentido aí. Qual que é a melhor janela, então, para a produção da mandioca, Ivan? Basicamente, o plantio hoje, ele se começa no mês de maio e vai até o mês de junho, julho, se estendendo até agosto. A colheita da mandioca em si, ela acaba sendo por 12 meses. Ela não tem um período que ela para. O ideal, devido à sua produtividade, como a gente chama do amido, ser maior quantidade na planta, até por uma questão da genética da planta, é nos meses frios. Então, teoricamente, o melhor momento para colher mandioca é nos meses frios, ali de maio a julho. Mas, atualmente, devido à cadeia da mandioca ser muito grande, a produtividade ter sido atingida a níveis estratégicos para o produtor, a mandioca tem colhidas de janeiro a janeiro. Mas o ideal são os períodos frios, onde a questão do amido na planta e a remuneração do produtor é maior. Perfeito. E qual que é a média de produtividade da mandioca por hectare no Brasil? Basicamente, tanto o Paraná quanto o Mato Grosso do Sul não se diferenciam muito, são os estados maiores produtores aí de mandioca atualmente no Brasil para o setor industrial, está na faixa de 50 a 70 toneladas. É claro, fatores climáticos são determinantes, o manejo do solo é importante, uma boa lida com relação a tirar a questão de matos, a gente fala uma capina, né, tirar aí esse mato, tudo isso pode influenciar, mas historicamente essa tem sido a produtividade no primeiro ciclo aí de 10 a 12 meses atualmente. Você falou aí, né, dos fatores climáticos que influenciam na cultura. Quais são os principais fatores, além dos climáticos, que afetam a produtividade da mandioca? Atualmente nós temos uma questão de pragas, né? Nós temos a questão do mandaruvá, onde é uma lagarta que acaba rapidamente, se não for ter um controle eficiente e rápido, tem uma dificuldade sim, e ela acaba devastando a lavoura de mandioca e com isso a produtividade inevitavelmente vai cair a números bastante expressivos. Mas os fatores climáticos também são preponderantes para a boa produtividade, isso em qualquer cadeia produtiva, mas a mandioca é uma das poucas variedades cultivares atualmente que nós temos a nível Mato Grosso do Sul que consegue resistir a essa escassez de chuva que vemos sofrendo aqui nos últimos períodos, né? Então, basicamente, eu diria que fatores de pragas e clima que são determinantes para a produtividade de resultado para o produtor e, consequentemente, para a indústria. Tá certo. Então, no caso, né, o maior impacto na cultura vem por conta desses fatores climáticos mesmo, né? A região sul aqui do estado de Mato Grosso do Sul, aí onde você está, né, Eldorado, Mundo Novo, essa região é uma região que muitas vezes sofre, né, até por conta de geadas, né? As mudanças climáticas, essas mudanças, qual que é o impacto delas na produção de mandioca? Basicamente, a geada acaba derrubando a parte vegetativa da planta e naturalmente a planta acaba ficando, nós dizemos que fraca, e acaba não tendo a produtividade de amido esperado na raiz. E isso, por consequência, uma remuneração menor para o produtor, porque nós, como industriais, pagamos pela quantidade de amido que tem na planta. Por outro lado, se der a seca, a planta acaba tirando toda a energia da parte vegetativa e colocando na raiz, mas não consegue manter a quantidade de amido necessária para uma boa produção. Então, se dentro da normalidade, chuva, sol, a planta daria aí em torno de 50 a 70 toneladas, quando vem esse período de seca, nós temos a dificuldade da colheita, porque o solo fica mais seco e a gente acaba tendo uma perca na hora do arranquio da mandioca e, por consequência, também nós temos uma dificuldade com relação à quantidade de amido na planta. E isso faz com que o produtor acabe tendo uma remuneração menor do que o esperado. Tá certo, Ivan. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui sobre a produção de mandioca, quem são os principais mercados consumidores da mandioca brasileira? Perfeito. Basicamente, hoje a mandioca, que é transformada em fécula, que é o produto derivado da mandioca, ele está indo para o setor alimentício. E do setor alimentício nós podemos linkar alguns produtos como os amidos modificados, alguns exemplos como margarina, maionese, ketchup, embutidos, setores como creme confeiteiros e panificação em geral, e para o setor industrial, a linha de metal pesado, a linha de adubos e fertilizantes, nós
brincamos como indústria industrial, e o setor de papel é um setor que também tem usado muitos amidos, tanto de milho quanto de mandioca. E fora do Brasil, eu quero destacar também, a mandioca brasileira, ou a fécula, tem levantado muito mercados aí nos últimos 3, 4 anos. Nós conseguimos abrir mercados latino-americanos, como Estados Unidos, México, a Europa tem conhecido os nossos produtos, e então a gente acredita que nos próximos períodos aí, em decorrência do dólar, e como as empresas estão se profissionalizando com certificações, com qualidade, com eficiência, tanto o produtor quanto nós industriais, o Brasil hoje tem aberto mercados fora dos muros aqui do Brasil, tem conseguido colocar nosso produto aí em locais estratégicos, tendo uma remuneração melhor para toda a cadeia produtiva. E o mercado brasileiro hoje está concentrado basicamente no centro-sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nos mercados industriais. Então, temos espaços, temos mercado, é promissor o preço para o ano que vem, nós incentivamos o plantio, porque é uma cultura resistente que dá resultado para o agricultor e para o segmento industrial, ajudando a agricultura familiar, que é o carro-chefe das indústrias de mandioca hoje.